Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando, sábado, 14 de dezembro de 2024, com o seu programa semanal de saúde, com muitas dicas e informações. Na reflexão deste ano, você estava acompanhando uma série da Bíblia Sagrada dirigida pelo pastor Emerson. Entretanto, ele estará em recesso até o final de janeiro. E nesse período, a meditação será dirigida por seus colegas. No quadro das curiosidades, Lili Bold falará do intestino e da influência nele dos alimentos que consumimos. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e da saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem. Já no quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosas com relação a este tema. A reflexão da semana. Você sabia que no reino de Deus o maior é o menor? O Senhor é o servo? O grande é o pequeno? Para Deus, servir vale mais do que ser servido. É isso. Vamos à Bíblia? Lucas capítulo 22, verso 27. Pois qual é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Jesus pergunta aos seus discípulos: qual é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? E ele diz: eu sei que é assim entre vocês. Aquele que está à mesa é o maior, não é? Pois eu quero que vocês saibam que no meio de vocês eu sou como quem serve. A questão é que antes estava havendo uma discussão entre os discípulos sobre qual deles era o maior. Qual deles estava assim com mais moral diante de Cristo? Qual deles estava se destacando mais e poderia ter uma posição melhor no suposto reino que eles imaginavam que Jesus já iria estabelecer? Então, nesse contexto, Jesus diz assim: filhos, vocês sabem que os reis dos povos dominam sobre eles, exercem autoridade sobre eles, mas vocês não são assim, pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor. Alguém disse: as mãos que servem são tão sagradas quanto os lábios que oram. Bonito isso, não é? As mãos que servem são tão sagradas quanto os lábios que oram. Nenhuma tarefa estará abaixo de você se você tem um coração de servo. O Senhor Jesus Cristo nos deu o exemplo. Ele viveu neste mundo para servir. E tem um ditado popular também que diz que quem não vive para servir, não serve para viver. Não é assim? Eu quero compartilhar com você um outro texto que está no Evangelho de João, capítulo 13. Pouco depois que Jesus lavou os pés de todos os seus discípulos, ele disse assim, João 13, a partir do verso 12. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreenderam o que eu lhes fiz? Está claro para vocês o que eu fiz?
Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Jesus deixa claro que a sua atitude de lavar os pés dos discípulos não foi sem propósito, não foi uma casualidade, foi algo intencional. Eu lavei os pés de vocês para dar exemplo para vocês, para que, como eu fiz, vocês façam também. E saiba de uma coisa, Jesus lavou os pés dos seus discípulos não foi apesar da sua grandeza, mas por causa dela. Porque são as pessoas grandes que têm espírito de serviço. Oh, louvado seja o Senhor! Eu costumo dizer que nenhuma tarefa está abaixo da gente quando a gente tem um coração de servo. E quem se considera grande para uma tarefa pequena, na verdade é pequeno para uma tarefa grande. Os filhos de Deus, eles vivem para servir. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por tua palavra, pela instrução do Evangelho. Ajuda-nos a imitarmos nosso Senhor Jesus Cristo e termos uma vida de serviço abnegado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo o programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia! Tudo bem com vocês? Continuamos falando sobre o intestino? Então, você sabia que além do uso de alimentos emolientes para o intestino, em caso de colite, é necessário repor a água e os sais minerais que foram perdidos? A colite, como já falamos anteriormente, é uma inflamação do cólon, o segmento mais importante do intestino grosso. Ela pode ter causa infecciosa ou inflamatória, como a colite ulcerativa. En algunos casos ocurre debido a intolerancia a alimentos o pelo abuso de antibióticos o laxantes. En cualquier de esos casos, o intestino inflamado necesita de alimentos que actúen como emolientes para a mucosa, como mamão e a maçã. O gel de aloe vera es un poderoso antiinflamatorio que pode ser aplicado na pele ou ingerido para agir no tubo digestivo. E a água de coco fornece sais minerais numa proporção adequada para compensar as perdas com a diarreia que muitas vezes acompanha a colite. Diante do que eu falei, eu vou passar para vocês um shake do intestino calmo, que é um alimento ideal em caso de colite durante a fase aguda. Pode ser tomado de 3 a 4 copos por dia. Presta atenção! Tanto a casca quanto as sementes desses frutos podem causar irritação no cólon, sendo, portanto, conveniente eliminá-las na elaboração do shake que eu vou passar para vocês. Em caso de colite, convém deixar o cólon em repouso, ingerindo-se unicamente alimentos leves e de fácil digestão, como os ingredientes que eu vou passar para você neste shake. Já, já! Agora no programa Vida Plena, a receita alternativa da semana. Então, pega ali caneta e papel e vamos para os ingredientes de nosso shake intestino calmo, que é emoliente, astringente, antiflatulência e alcalinizante. Ingredientes para 4 porções de 250 ml. 1,5 xícara de mamão sem casca e sem semente. 2 maçãs sem casca e sem semente. 2 xícaras de água de coco. 8 colheres sopas de aloe vera em gel. Bater no liquidificador todos os ingredientes e adicionar adoçante a gosto se necessitar.
Até a próxima semana. O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. O valor da vida ao ar livre. As grandes instituições médicas de nossas cidades, chamadas sanatórios, não fazem senão uma parcela mínima do bem que poderiam fazer, estivessem elas situadas onde os pacientes pudessem ter as vantagens da vida ao ar livre. Fui instruída no sentido de que os sanatórios devem ser estabelecidos em muitos lugares pelo campo e de que a obra dessas instituições fará avançar grandemente a causa da saúde e da justiça. As coisas da natureza são bênçãos de Deus, providas para comunicar saúde ao corpo, à mente e à alma. São elas dadas aos sãos para conservá-los com boa saúde e aos doentes para torná-los sãos. Associadas ao tratamento por água, são elas mais eficazes no restabelecimento da saúde do que toda a medicação de droga do mundo. A natureza, o médico divino. No campo, encontra o doente muitas coisas para desviar-lhe a atenção de si mesmo e de seus sofrimentos. Por toda parte podem eles considerar e apreciar as belas coisas da natureza. As flores, os campos, as árvores frutíferas carregadas de seus ricos tesouros, as árvores da floresta a projetarem sua agradável sombra, e as colinas e vales, com sua variada vegetação e suas muitas formas de vida. E não somente são eles atraídos por esse ambiente, mas aprendem ao mesmo tempo lições espirituais muito preciosas. Rodeadas pelas maravilhosas obras de Deus, sua mente é levada das coisas que são vistas para as que se não veem. A beleza da natureza leva-os a pensar nos encantos sem igual da nova terra, na qual nada haverá a estragar-lhe a beleza, nada a macular ou destruir coisa alguma, a causar doença ou morte. A natureza é o médico divino. O ar puro, a alegre luz solar, as belas flores e árvores, os belos pomares e vinhas e o exercício ao ar livre em meio desse ambiente são transmissores de saúde, o elixir da vida. A vida ao ar livre é o único remédio de que muitos doentes necessitam. Sua influência é poderosa na cura das doenças causadas pela vida social, vida que debilita e destrói as energias físicas, mentais e espirituais. Quão agradáveis aos enfermos deprimidos, acostumados à vida da cidade, ao clarão de muitas luzes e ao ruído das ruas, são a quietude e liberdade do campo. Com que ansiedade se volvem para as cenas da natureza. Quão satisfeitos se sentirão eles pelas vantagens de um sanatório no campo, onde possam sentar-se sob céu aberto, deleitar-se com a luz solar e respirar a fragrância das árvores e flores. Há propriedades que comunicam vida no bálsamo do pinheiro, na fragrância do cedro e do abeto. E há outras árvores que são promotoras de saúde. Não permitais que estas árvores sejam impiedosamente derrubadas. Tratai-as com carinho onde elas existirem em abundância e plantai mais onde há poucas. Para o doente crônico, nada contribui tanto para restaurar a saúde e a felicidade como viver em meio ao atrativo ambiente do campo. Pode-se deixar sentar ou deitar aí o mais fraco enfermo, à luz do sol ou à sombra das árvores. É-lhes necessário apenas erguer os olhos e ver ao alto a bela folhagem. Maravilham-se eles de que jamais tenham observado quão graciosamente a curvatura dos galhos, que formam um
espalhe-o vivo por sobre si, dá-lhes exatamente a sombra de que necessitam. Uma doce sensação de repouso e refrigério lhes sobrevém ao prestarem eles atenção à murmurante brisa. Os espíritos abatidos revivem, a energia exangue é renovada. Sem perceber, a mente torna-se calma, o acelerado pulso mais lento e regular. Quando os doentes ficam mais fortes, aventuram-se eles a darem alguns passos para colher algumas das mais belas flores, preciosos mensageiros do amor de Deus, à sua família aflita aqui embaixo. Os exercícios salutares operarão milagres. Animai os pacientes a estarem mais ao ar livre. Fazei planos para conservá-los fora de casa, onde através da natureza possam comungar com Deus. Localizai os sanatórios em extensos tratos de terra, onde os doentes possam ter, no cultivo do solo, oportunidade para exercício salutar ao ar livre. Esse exercício, de parceria com o tratamento da saúde, operará milagres na restauração e revigoramento do corpo enfermo e em refrigerar a exausta e fatigada mente. Em meio de condições tão favoráveis, os pacientes não exigirão tanto cuidado quanto se confinados em um sanatório na cidade. Nem estarão eles no campo tão inclinados a descontentamento e queixa. Estarão prontos a aprender as lições relacionadas com o amor de Deus. Prontos a entender que aquele que cuida tão maravilhosamente dos pássaros e das flores cuidará das criaturas formadas à sua própria imagem. Assim é dada aos médicos e auxiliares oportunidade de alcançar-lhes a alma, enaltecendo o Deus da natureza, diante daqueles que estão buscando restauração para a saúde. Um pequeno hospital rural. Durante a noite foi-me dada uma visão de um sanatório no campo. A instituição não era grande, mas era completa. Estava rodeada por belas árvores e arbustos, além dos quais havia pomares e bosques. Ligado com o local, havia jardins nos quais as senhoras enfermas, quando achassem conveniente, podiam cultivar toda sorte de flores, selecionando cada paciente um canteiro para dele cuidar. O exercício ao ar livre era nestes jardins, prescrito como uma parte do tratamento regular. Cena após cena passava diante de mim. Em uma delas, vários pacientes sofredores haviam vindo justamente para um de nossos hospitais de campo. Noutra cena, vi o mesmo grupo. Mas, quão transformada era a sua aparência! A doença desaparecera, a pele estava limpa e o semblante alegre, corpo e mente pareciam animados com nova vida. Lições objetivas vivas. Fui também instruída no sentido de que, quando aqueles que estão doentes são restaurados à saúde em nossos hospitais de campo e voltam a seus lares, tornam-se eles lições objetivas vivas, e muitos outros serão impressionados favoravelmente pela transformação neles ocorrida. Muitos doentes e sofredores virão das cidades para o campo, recusando conformarem-se com os hábitos, costumes e maneiras da vida da cidade. Procurarão eles reaver a saúde em algum dos nossos sanatórios do campo. Dessa forma, embora estejamos distantes das cidades 30 ou 40 quilômetros, seremos capazes de alcançar o povo, e aqueles que desejam a saúde terão oportunidades de reavê-la sob as condições mais favoráveis. Deus operará maravilhas por nós se com fé cooperarmos com Ele. Procuremos então adotar um procedimento sensível para que nossos esforços
possam ser abençoados pelo céu e coroados de êxito. Você está ouvindo o programa Vida Plena. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. O Antigo Testamento deve receber não menos atenção do que o Novo. Estudando o Antigo Testamento, encontraremos fontes vivas a borbulhar, onde o descuidado leitor apenas avista um deserto. O livro do Apocalipse, em conexão com o de Daniel, exige especial estudo. Todo professor temente a Deus considere como da maneira mais clara compreender e apresentar o Evangelho que nosso Salvador veio em pessoa tornar conhecido a seu servo João, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ninguém deve desanimar no estudo do Apocalipse por causa de seus símbolos aparentemente místicos. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Quando se desperta um verdadeiro amor para com a Bíblia e o estudante começa a compreender quão vasto é o campo e quão precioso o seu tesouro, ele desejará aproveitar toda a oportunidade para se familiarizar com a palavra de Deus. Seu estudo não se limitará a nenhum tempo e lugar especiais. E este estudo contínuo é um dos melhores meios de cultivar o amor para com as Escrituras. Conserve o estudante a Bíblia sempre consigo. Tendo a oportunidade, leiam um texto e meditem nele. Enquanto vão pelas ruas, ou esperem na estação da estrada de ferro, ou esperam um encontro, aproveitem a oportunidade para obter algum pensamento precioso extraído do tesouro da verdade. As grandes forças incentivas da alma são a fé, a esperança e a caridade. É para estas que apela o estudo da Bíblia bem dirigido. A beleza exterior da Bíblia, a beleza das imagens e expressões, não é, por assim dizer, senão o encaixe de seu tesouro real, a beleza da santidade. No relato que apresenta de homens que andaram com Deus, podemos apanhar os lampejos de sua glória. Naquele que é totalmente desejável, contemplamos o ser de quem toda a beleza na terra e no céu é apenas um pálido reflexo. E eu, disse ele, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Contemplando o estudante da Bíblia, o Redentor, desperta-se-lhe na alma o misterioso poder da fé, adoração e amor. O olhar fixa-se na visão de Cristo, e o que assim contempla cresce na semelhança daquele a quem adora. As palavras do apóstolo Paulo tornam-se-lhe a linguagem da alma. Tenham por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições. As fontes de paz e alegria celestiais, descerradas na alma pela palavra da inspiração, tornar-se-ão um poderoso rio de influência para abençoar a todos os que vêm a ficar ao seu alcance. Que a juventude de hoje, essa que cresce com a Bíblia na mão, se torne receptáculo e condutor de sua energia vivificadora. E que torrentes de bênçãos não fluirão sobre o mundo. Influências estas cujo poder de curar e confortar mal podemos imaginar. Sim, rios de águas vivas, fontes saltando para a vida eterna. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.